Professor, Pode falar. nesse número um, eu respondi pelo que Jaqueline colocou lá no WhatsApp. Só que, tipo, pra eu ler, eu não sei se eu consigo ler certo, entendeu? Ó, eu leio assim, é, seja f, seja a função, A contido nos reais para B contido nos reais, dizemos que é função se somente se para todo A, per- é, para todo A existir um A maior, tá certo? Tá, pode falando. E para todo B existir um B maior, tal que f de A é igual a B. Correto. Só que você poderia melhorar, por exemplo, no início. Como é que tu falou no início? A o quê? A é o quê? Eu falei que A está contido nos reais para B Pronto. Ao contido nos invés de você reais. falar A está contido nos reais, você pode dizer, considere A um subconjunto dos reais, B um subconjunto nos reais. Mas está certo, do jeito que você falou, está correto. Tá tranquilo. Olha essa. Ele quer o domínio, o gráfico do domínio e o gráfico da função. Então vamos fazer aqui devagarzinho. Primeira coisa, Heriberto, o domínio é a condição para que ele exista. Será que normalmente o domínio já é real? Você já considera domínio reais, todos os números reais, já que a gente trabalha na reta real. Só que aqui há uma condição para que isso aqui exista. Existe algum número que subtraído de 2 e elevado à terceira, esse resultado aí sempre vai dar um número real ou vai dar um número não real, tipo um número complexo? Não, vai dar sempre um número real. Pronto. Então, qual é o domínio aí neste caso? Então, são todos os reais. Pronto. Então, domínio aqui são todos os reais. Se são todos os reais, qual é o gráfico do domínio? O gráfico do domínio é o seguinte: ela quer que você faça isso daqui, ó. Deixa eu só diminuir isso aqui. Pronto. Ela quer que você faça isso aqui, como se fosse o conjunto dos números reais. E como eles são todos os reais, você teria que marcar toda a linha, todo o gráfico. Então você está dizendo que tudo isso daqui é válido, tá? E o Certo, gráfico certo. dela? O gráfico dela seria o seguinte: deixa eu preparar aqui e tirar e jogar para lá. Pronto. Aqui o gráfico dela. Esse gráfico azul é aquela função básica que Jaqueline disse que todos vocês deveriam saber, que vai ajudar muito em cálculo 2, onde essa função aqui é a f de x igual a x elevado à terceira. E essa daqui, a vermelha, é exatamente a que a gente quer. É a f de x menos 2, x menos 2 elevado à terceira, tá? Aí qual é a diferença? É aquele detalhe que a professora falou, né? Se aqui está subtraindo 2, então ele está perdendo 2. Se ele está perdendo 2, então ele vai andar para a direita. Eita, a bateria aqui, por conta da energia que acabou de chegar. Então, seria esse gráfico aí. Você teria que saber os dois para você poder ter uma noção de como ela seria. Primeiro, aquela básica, que é o azul, e depois essa vermelhinha. Deixa eu ver que chegou gente aqui. Oxe, saiu. Chegou e saiu. Tu viu quem chegou, não? Não, não. Não Pronto, consigo ver, chegou não. alguém aí. Pronto. Então, o seu gráfico ficou mais ou menos assim?
Sim, ficou igualzinho, desse mesmo jeito. Pronto. Aí agora vamos para outra. A outra função, você tem que ter cuidado com ela, seria essa daqui. Só que você tem que saber, ou pelo menos lembrar, que quando eu tenho aqui, eu vou colocar aqui ao lado, quando eu tenho, por exemplo, A elevado a B sobre C, isso é a mesma coisa da raiz quadrada de C, ou raiz de C de A elevado a B. Raiz de C de A elevado a B. Estão falando aqui. Não, então não. Então só. O que é isso que eu estou falando? É porque é o seguinte: essa sua função aqui, você poderia escrevê-la como sendo a raiz quadrada, ó, o 2 vem para cá, de x mais 2 elevado a 1. Ou simplesmente a raiz quadrada de x mais 2. Isso aqui a gente fala até no fundamental. Lembra do Sol, ó, aqui o Sol está aqui. Então, quem está no Sol, o B está no Sol, ele para de levar Sol e fica na sombra, e aquele que está na sombra, no caso o C, ele vem para o Sol. Então, você tem que ter cuidado com ela. E a partir daqui é que você determina o que ela pede lá. Qual é o domínio dela? Lembrando que o domínio já são todos os reais. Só que a gente tem que ver se há alguma condição que perturbe ela aqui. Pergunta: qualquer número pode ser somado com 2 que tenha raiz quadrada exata? Quer dizer, exata não, a raiz quadrada real? Ou existe algum número que, somado com 2 não vai dar uma raiz dos conjuntos dos números reais? Sim, sim. Os números. No caso, então, a raiz não pode ser números menores que zero. Isso. Então, esse rapazinho aqui não pode ser maior, não pode ser menor que zero. Significa dizer que x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero, onde x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, qualquer número de x maior que menos 2, você tem como resposta um número real. Oi, Joel Cassiano, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, isso daí vai fazer com que eu tenha uma restrição do domínio. O domínio, por si só, já é número real. Então, o domínio já são todos os números reais. Só que aqui eu não posso colocar todos os reais. Então, como é que seria isso daqui? Seria o domínio x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Aí, além disso daqui, ela pede o gráfico do domínio. Deixa eu botar aqui uma corzinha. Aqui, pronto. Escrever aqui para não ficar. Esse aqui é o gráfico do domínio. Aqui, da mesma forma. Quem é esse gráfico do domínio? Você lembra que na passada eu marquei todo ele, porque na primeira são todos os reais. Aqui não. Aqui eu tenho que ter valores que são maiores ou iguais a menos 2.
Então, eu vou marcar o menos 2 aqui, e eu só vou pegar toda essa turminha aqui do lado. Certo? Eu não posso pegar nenhum valor menor que menos 2, porque qualquer valor menor que menos 2, você não vai encontrar um número real. Por exemplo, se eu pegar aqui um número menos 3 mais 2 dará menos um. E não existe nos reais a raiz quadrada de menos um. Então vamos colocar agora os gráficos. Oi, Anderson, seja bem-vindo aí. Vamos para o gráfico agora dela. Deixa eu preparar ele aqui para levar para vocês. Pronto. Deixa eu agora tirar e levar para lá para poder mostrar e explicar a vocês. Pronto. O gráfico dela está aqui. Onde essa que eu coloquei aqui de azul é a função, é a daquelas funções básicas, né, que Jaqueline colocou lá, que é a raiz quadrada de x. E essa daqui é a f de x para a raiz quadrada de x mais 2. Aí lembra daquele detalhe que a professora fala, né? Se você está somando 2 aqui, então vem um menos 2 para cá, porque ele vai perder território e tal. Um vai perder território, o outro vai ganhar território. Ela colocou até uns homenzinhos, não sei se vocês estão lembrados disso. Ó, para quem chegou agora, a gente está fazendo aqui a 2, devagarzinho aqui para lembrar, onde a primeira, que é x menos 2 ao cubo, o domínio são todos os reais, porque não tem restrição. Se o domínio são todos os reais, então o gráfico do domínio você vai pintar toda a reta real. Isso aqui é o gráfico dele. E o gráfico da função, em azul, está a função básica, que é x elevado à terceira. Em vermelho aqui, ou em laranja, está a função que ela pediu. F de x igual a x menos 2 ao cubo. Da mesma forma aqui. Só que aqui, nessa segunda, a gente teve que lembrar desse detalhe aqui, ó. Que a elevado a b sobre c, já que aqui é x mais 2 elevado a 1 sobre 2, você tem que transformar essa potência em uma raiz, que facilita a sua vida. Então, x mais 2 elevado a 1 meio é a mesma coisa da raiz quadrada de x mais 2. Se é raiz quadrada, ele não pode ser qualquer valor. Essa raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero, porque não existe nos reais a raiz quadrada de número negativo, tá? Aí o gráfico do domínio serão todos os valores maiores ou iguais que menos 2. Por quê? Porque como x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero, você resolvendo assim na equação, né, passa o 2 para o outro lado, ele passa com o sinal trocado, então o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então o domínio x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2. E o gráfico dela seria esse. O azul é o de raiz quadrada de x, e o vermelho aqui, o laranja, é o de raiz quadrada de x mais 2, tá? Essa daí foram as que a gente fez. Agora a outra. Tem esses detalhes que vocês têm que lembrar de expoente fracionário, expoente negativo, que é o caso dessa outra agora que a gente vai mostrar. Ó, quando ele coloca aqui, ó, f de x igual a x mais 1 elevado a menos 1.
Aí você tem que lembrar desse detalhezinho aqui que eu vou colocar aqui do lado. Quando você tem A elevado a menos B, isso daqui você... Isso daqui você vai ter que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Como quem está no denominador do A aqui é 1, o inverso de A sobre 1 é 1 sobre A, e eu vou trocar o sinal do expoente, então vai ficar B positivo. Da mesma forma, eu tenho aqui, né? Isso daqui, eu vou inverter. Se o denominador dele aqui é 1, o inverso disso ficará 1 sobre x mais 1 elevado a 1 positivo, né? Que você troca o sinal. Só que o 1 você coloca se você quiser, não é uma obrigação. Então, isso daqui é a mesma coisa de você ter a função 1 sobre x mais 1. Quando você observa que essa função é 1 sobre x mais 1, você vai começar a fazer o que ela pede. Primeira coisa, qual é o domínio da função? Será que algum número aqui dá uma restrição para ele? Esse denominador, o denominador de uma fração, turma, pode ser qualquer valor? Não, não, tem que ser diferente de zero. Perfeito. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de quem? De menos 1. Então, se x tem que ser diferente de menos 1, qual será o gráfico? Aí pronto. X diferente de menos 1. Então, eu vou para o domínio. Domínio x pertencente aos reais, tal que esse x é qualquer número diferente de menos 1. Aí vamos agora para o gráfico dele. Como é que eu represento isso em uma reta numérica? O gráfico do domínio. O gráfico do domínio será o quê? Vou pegar aqui a reta, considere aqui a reta numérica, todos os reais. Não pode ser menos 1. Então, o que é que eu faço? Bolinha aberta. Isso. Eu vou abrir aqui a bolinha dele. Vou colocar aqui o menos 1 com a bolinha aberta. E vou marcar todos que estão à esquerda e todos que estão à direita. Então, essa é a representação do gráfico do domínio, a bolinha aberta no menos 1. E agora eu tenho que fazer o gráfico dela. Aí eu estou fazendo sempre a comparação. Aquela que a gente chama de gráfico base, né? O 1 sobre x, e no caso aí vai ser o 1 sobre o x mais 1. Vou pegar aqui. Jogar lá. Pronto, tá aqui. Deixa eu só pegar ela mais para cá. Pronto. Agora é o seguinte. Você concorda comigo que essa linha laranja aqui, ela vai tender ela vai tentar chegar em menos 1, mas ela não vai conseguir chegar? Por exemplo, Sim, aqui, sim. ó, a laranja, né? Essa azul, ela vai tentar chegar nesse gráfico aqui do eixo Y, que é chegar no zero, e ele não vai conseguir. Da mesma forma, essa laranja aqui, ó, deixa eu botar aqui no menos 1, só que eu vou mudar aqui a cor.
eu ver como é que eu faço. Não, vai preto mesmo. Só que eu queria... Não. Queria tracejar ela. Mas vamos lá. Deixa assim mesmo. Pronto. Então, esse gráfico laranja aqui, ele vai tender a formar uma reta. Ele vai tentar ser uma reta. Ele vem por aqui e vai fazer isso, ó. Vai tentar chegar a uma reta. Só que ele nunca vai chegar a uma reta, ele não vai ser uma reta, porque ele nunca vai chegar a tocar no menos um. Então, o menos um, o x aqui, no caso, a menos um, seria a assíntota dela, né? O gráfico da assítota. Da mesma forma como a assítota aqui da azul seria o zero. Ela vai tentar chegar no zero, mas ela não vai conseguir. Da mesma No, forma, o laranja também, ó, ela vai tentar chegar, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, e ela não vai conseguir. Oi, pode no, falar. no caso, então, essa assíntota seria o limite, né? Isso, no eixo X ali. A assíntota, Mas é preciso colocar isso no exercício? X. Espera aí que eu vou lhe responder. Ó, precisa quando ela tem, porque ela diz aqui, ó, em caso de assíntotas, exiba. Então ela pede para que você mostre se tem ou não e em qual ponto. Em qual ponto ela começa a fazer a curvinha e ir em frente. Então, se eu traçar essa reta aqui, que é o que você falou de limite, ela vai tentar chegar, mas ela não vai conseguir. Só que essa reta aqui foi traçada a partir de que ponto no eixo X? Do menos um. Então, o X, o menos um aí, vai ser a assíntota dela. Não sei se consegui ser claro. Sim, sim. Dê uma olhada aí. Se você ver aquele gráfico lá, aquele material que Jaqueline deu, ela tem uma assíntota, só que ela ali é no zero, né? Ela botou tanto no x igual a zero, quanto y igual a zero. Nessa daqui, você tem no x igual a menos um, e no y, ó, no y, ela vai tentar chegar aonde? Ó, ela vem aqui para baixo e vai tentar chegar no zero também, né? Então aqui seria x igual a menos um e y a zero. Ela vai tentar chegar nesse ponto aqui, ó, aqui, ó, ela vai tentar chegar no zero, mas ela não vai conseguir. Aqui ela vai tentar chegar nessa retazinha aqui, a menos um, e ela não vai conseguir. Só que eu vou botar só esse x aqui, porque aí eu falaria com ela para saber se tem que botar as duas. Mas está aí. A outra, a outra questão, a outra função, é essa aqui do ln. Essa daqui. Professor, o que significa LN? Seria o logaritmo que tem a base aquele ezinho que ela falou. Não sei se você lembra de um ezinho, um e,
que é igual a 2,7 alguma coisa. Ah, sim, sim, eu lembro. Pronto, é o logaritmo dele. O pessoal chama de logaritmo neperiano. Deixa eu ver se eu pego aqui o negócio para lhe mostrar melhor. Só que seria bem melhor colocar o log em vez de ln. Bom, é o log natural, né? Que ele fala. Seria assim. Seria o log, mas você pode também. Log de x na base e. Só que ela, até a professora fala, a professora Flávia fala em um dos vídeos, que ele é tão importante que a matemática chamou isso daqui de logaritmo natural e representou isso quando a base é de ln. Então, ln de x mais 1 significa logaritmo natural, ou log de x mais 1 na base e. Aí a pergunta é, como é que eu, quais são as condições do logaritmo? Qual é as propriedades do logaritmo em relação ao logaritmando? Esse logaritmando pode ser qualquer valor. Não, tem que ser maior que zero. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui, eu tô um monte de tela aqui aberta. Então vamos lá. Esse rapaz aqui tem que ser maior que zero. Então x mais 1 maior que zero. Logo, o x tem que ser maior que menos 1. Daí você tira que o domínio dessa função é qualquer x que pertence aos reais, onde esse x é maior que menos 1. A partir daqui você tira o gráfico dele. O gráfico. O gráfico do domínio vai ser isso daqui. Eu vou aumentar isso aqui, que eu baixei ele. Só que eu vou ter que abrir a bolinha no menos 1. Vou abrir a bolinha nele. E vou marcar todos os números que são maiores que ele. Então, são esses números aqui que eu vou marcar. A partir daí, você vai para o gráfico, que ela colocou lá também um dos gráficos que você tem que saber bem sobre ele. Quer dizer, não é que você tem que saber, né? Você tem que reconhecer o gráfico dele. Quando esse gráfico estiver lá, você tem que saber como é que eles são. Então, deixa eu tirar aqui eles. Tirar aqui o pedaço para ver se ele tem assíntota ou não. Ó, tá aqui o gráfico. Aí vamos analisar esse gráfico. Aqui é o gráfico. Ele tem assíntota. Esse gráfico aí tende a formar uma reta.
Ele forma uma reta. Não, ele, cuidado no limite, né? Ele tenta chegar, por exemplo, aqui eu tenho o gráfico da f de x igual a ln de x, igual a ln de x mais um. Então, ó, quem é a assítota de ln de x? Aqui no x, ele tenta chegar em quem? Ele tenta chegar aqui no zero, só que ele não consegue, por conta do limite. Ele vai, mas não consegue. Da mesma forma, aqui, ó, ele vai tentar chegar nesse 1 aqui, nesse menos 1, e ele não vai conseguir. Ele vai tentar, mas não chega, por conta do limite. O limite dele, tem até uma frasinha que a professora usa, mas aí eu não estou lembrado agora, que ela tenta chegar, mas não toca nela. Então, essa linha aqui, passando pelo menos um, seria a assítota. Só que era para ser tracejada ali, eu não estou conseguindo tracejar ela. Ô, professor, aí vai ser a assíntota de Y ou de X? Vai de Y, né? Não, de x, né? Porque ela tenta chegar aqui no x, ó. Em y, ela tenta chegar nesse número aqui de x. E ela não consegue. É como se eu tivesse transferido o eixo y para o menos um. Se eu transfiro, ó, observa aqui, eu gostei da sua pergunta porque aí tem uma dúvida mesmo. Preste atenção, esse gráfico azul aqui, ó, eu tenho imagem para essa, tenho para essa, tenho para essa, tenho para esse, tenho para esse, tenho para esse, tenho para esse, tenho para esse. Só que para o zero eu vou tentar ter, mas eu não consigo chegar. Entendeu? Então o que está limitando é o x Entendi. igual a zero. Da mesma forma aqui, ó. Eu vou ter imagem, então eu vou ter y para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, para esse, para esse, para esse, para esse. Só que quando chega aqui no menos um, eu não vou ter, eu vou chegar próximo a ele. Então, assítota x, assítota, não, assíntota. X igual a menos um. Deixa eu. Acho que eu aqui. É, tá certo, assíntota. Pronto. Então é isso daí. Então dê uma olhada nela. Vou tirar aqui essa outra. A outra é essa função aqui. Pronto. Essa aí quem anda é o Y, né? Sim, vamos ver, vamos ver. Ó, essa daí pergunta: tem domínio? Tem. Reais. São todos os reais? Não sei se você está lembrado que eu disse que é um número 2 elevado a 2,7. Deixa eu ver aqui. Pronto, o valor dele é 2,718, então aproximadamente 2,7. Aí a pergunta é: 2,7 elevado a qualquer número real, menos 2. O resultado sempre vai dar um número real? Sim. Sim. Então, o domínio aqui serão todos os reais. Se o domínio será todos os reais, o gráfico dele
terá essa cara aqui, o gráfico do domínio. Oh, oh. Venho para cá. Vou marcar todo mundo. Agora vamos para o gráfico da função. Vamos ver como é que ela funciona. Deixa eu pegar ele aqui. Elevado a x menos 2. Vou tirar aqui um pedaço mais legal aqui do gráfico. Pronto, tá aqui ele. Aí, Erivelto, o que você falou do y foi em relação à cítota, foi? Não, porque eu fui fazer essa questão aí, eu fui fazer a primeira vez. Aí eu achei que eu fiz aquela, eu fiz a guia elevado a x e depois eu fui andar duas casas, que nem a professora faz. Só que aí depois eu prestei atenção e vi que era o y que andava e não o x. Quem será a cítota aqui? Quem será a cítota? Será menos 2 Sim, para quem? X ou y? para O y. menos... Isso. O menos 2 que você encontrou, que você está falando, é esse daqui, né? Ó. Ó, ela está tentando chegar aqui, mas ela não vai conseguir chegar no menos 2. Mas ela vai tentar. O limite dela vai ser menos 2. Então, a partir daí, eu tenho que a assíntota será y igual a menos 2. Aqui vai ser 0 na e elevado a x, né? E na e elevado a x menos 2 será menos 2. Pronto. Essa daí tá ok. Então dê uma olhada aí. Teu gráfico ficou mais ou menos assim? Sim, sim, ficou igual. Agora a função cosseno. A função cosseno é essa daqui, ó. Aí, não sei se você está lembrado lá. Deixa eu botar ela mais para baixo aqui para não confundir. Não sei se você está lembrado do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, Arivelto, o cosseno vai ficar, ele fica, quer dizer, no eixo x ou no eixo y? São os valores de x, do eixo x no eixo y. Tá lembrado? Não? Não, não, não tô lembrado não. Porque você precisaria disso, né, para você tentar fazer esse gráfico, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem gente falando aqui. De novo. Essa bateria. Pronto. Não. Aparece na tela de vocês, assim, a bateria está acabando. Não, não aparece não. Está aparecendo aqui comigo a bateria do meu, né, notebook. Ela não tem bateria, ela tem uma vaga lembrança. Aí ela, com essa pausa que deu aí de um tempão sem
funcionar, estava sem energia. Aí ela tá morrendo aqui. Deixa eu ver aqui se funciona, senão o bicho vai apagar. Sim, então vamos aqui, enquanto eu estou tentando ajeitar aqui. O cosseno, ele é representado pelo eixo X e o seno pelo eixo Y. Aí no ciclo trigonométrico, tem aquela partezinha que a gente fala, né, de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso aqui você tem que lembrar. E a outra coisa que você tem que lembrar é que o raio do ciclo trigonométrico mede quanto? Quanto mede o raio do ciclo trigonométrico? Tá lembrado? Falaram que é um, o Joel falou. Pronto. Exatamente. Então, isso daqui, você teria que lembrar que aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é igual a 1. Então, a pergunta, cosseno de zero vale quanto? No eixo X, 1. Cosseno de π sobre 2, no eixo X, vale quanto? 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, levando em consideração o eixo X, 0. Cosseno de 2π, 1. Então, essas partezinhas aí que eu acabei de falar, você tem que saber. Porque senão você não consegue fazer o desenvolvimento da questão. Então, a pergunta é, qual é o domínio dela? Existe o cosseno de qualquer valor? Sim, sim. Se existe o cosseno de qualquer valor, você tem o domínio igual a... Deixa eu só tentar ajeitar essa minha bateria aqui, é porque vocês não estão vendo, eu estou brigando aqui, ela está o tempo todo aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, domínio igual aos números reais. Aí, novamente, o gráfico dele. O gráfico do domínio seria isso aqui. Só que você vai marcar tudo isso. Aí o gráfico dela, eu vou fazer ali bonitinho ele, mas só um esboço dele seria o seguinte. Eu tenho isso daqui. Aqui é 1. Ó, o y vai de 1 até menos 1. Aí aqui você marcaria 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E você ia para cá para os resultados. Por exemplo, cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, você ia marcando. Ó. Marcou aqui, marcou aqui. Cosseno de π, menos 1. Então, vinha para cá. Você marcaria esse pedaço. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. Então, o gráfico dela seria isso daqui. Mais ou menos isso. Aí eu vou tirar essa parte aqui para trazer ele bonitinho lá para vocês. Eu tirar essa parte.
trazer ele para vocês, um pedaço dele aqui. Vou tirar ele aqui agora. Pronto. Aqui seria o gráfico da função cosseno. Observa aquilo que eu falei, né? Cosseno de 0, 1, aí cosseno de π sobre 2, 0, cosseno de π menos 1, cosseno de 3π sobre 2, 0 e por aí vai. Pergunta, ela tem assítota? Tem? Em algum momento aqui ela se parece com uma reta? Não, não. Não. Ó, Joel tá craque aí em trigonometria, pelas respostas que ele tá dando aí. Trigonometria, o cara fala de trigonometria para o aluno chega, fica trigonometria, logaritmo. O pessoal quando está no ensino médio, faz muito medo. Mas se você olhar direitinho, tem muita coisa, tem, mas dá para desenvolver bem. Agora é a mesma coisa que a gente fez com o cosseno, a gente vai ter que fazer com o seno. Existe o seno de qualquer ângulo, existe o valor dele para qualquer x. Será que vai existir? Sim, sim. Vai, né? Seja ele positivo, seja ele negativo, vai existir lá. Então, da mesma forma do cosseno, o, dom, o domínio aqui serão os reais, o gráfico fazer isso aqui, e você vai pintar ele todo. Da mesma forma que a gente fez o cosseno, vale para o seno, só que o cosseno, se fazer assim, sem... O cosseno é no eixo X, o seno é no eixo Y, seno. Aqui eu tenho 1, menos 1, 1, menos 1. Então aqui eu tenho 0, 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Aí o seno de 0 é 0, que ele vem para cá para a origem. O seno, o 0 está aqui, então ele tem que andar para o 0. Então ele tem que vir para cá para chegar no seno, 0. O seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π também é 0. Então o gráfico dele seria mais ou menos assim. Aqui é 1, aqui é menos 1. Você tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então você tem o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, então ele vai lá para cima. O seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π é 0. Então, o gráfico dessa função ela vai ficar mais ou menos assim. O gráfico da função seno. Só que aí eu vou fazer ela aqui bonitinha para vocês verem.
Pronto, vou tirar ela agora. Limpar. Pronto. Então, observa, ó, o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. Cuidado com elas. Agora, aqui, a próxima, quando você observa aí a função seno, também, não é? Ela em nenhum momento ali se assemelha a uma reta. Então, ela não tem assíntotas. Então, vamos para a próxima aqui. Deixa eu pegar ela. Elivelton, não sei se você conseguiu fazer o gráfico dessa daqui, fez? Sim, sim, eu fiz, eu fiz. Pronto, a pergunta é: existe alguma restrição aqui para o domínio? Não, não. Não, qualquer número eleva. Se eu pego um número 1/2 e eleva a qualquer número, esse resultado sempre vai dar um número real, né? Então eu vou pegar essa daqui emprestada, poder copiar aqui. Então o gráfico vai ser o mesmo da outra. E agora vamos para o gráfico dela. Como ficou o teu gráfico nela? Lembra? Ficou. Eu peguei de uma aula que a professora Flávia deu, que foi a mesma aula que ela falou sobre E elevado a X. Que é bem parecida com ela, só trocar o lugar O do lado, X. né? É, o Aí eu lado, sim. pergunto, ela tem assíntota? Tem no -1. No -1? Não, não. O gráfico é Não, assim, não, mais ou não. menos desse? Ela é assíntota no zero, X igual a zero. X igual a zero ou Y igual a zero? Não, o Y tenta tocar no zero. É, Pronto. Então, isso. o gráfico tenta, ó, ela, por exemplo, ó, ela vai ter aqui o, o Y, ela vai ter par ordenado para esse ponto, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, só que o par ordenado do zero aqui, eu não vou chegar nele, né? Sim, sim. Deixa eu voltar aqui. Pronto, e ali ela vai se embora para cima e ela não consegue, não consegue chegar. E É foi. porque eu vejo o X quase tocando no zero, tipo a linha X quase tocando no zero, eu fico pensando que é X igual a zero, assim, total. Cuidado, porque aí é o par ordenado daquele número lá. Aquele dali vai ser o X para ele, vai ser um número imensamente grande. O par ordenado aqui do zero, ó. O zero está aqui, então aqui esse número aqui, próximo a zero, sei lá quanto pequenininho ele for, o X dele vai ser muito grande, vai ser gigantesco, o par ordenado dele. Mas ele não vai conseguir chegar nele, né? Do zero. E a outra é do logaritmo. Essa do logaritmo eu não fiz, não.
essa aqui. Pronto, olhando para ela, qual o valor, qual o domínio dela para aquele logaritmando? O logaritmando do tem alguma restrição, o logaritmando do logaritmo, né, no caso aí? Rapaz, sinceramente não sei. Você já respondeu isso aí, lá em cima. Pensa um pouco. Log de A na base B. Qual a pergunta? A restrição do logaritmando. O x ali. O domínio. Qual vai ser o domínio? A pergunta é qual o, a, dif- o loga, qual o domínio dessa função? Falaram aqui, diferente de um, não é? Não, o B. Quem? Dois. Não, deixa eu ver aqui. Ó, quando eu tenho um aqui, log de A na base B. Log de A na base B. Quais são os valores que A pode assumir e quais são os valores de B pode assumir? Quem está lembrado disso? Que a professora Fátima fala, né? Quem está lembrado do ensino médio? O B. O B ele tem que ser diferente de zero maior que um e o A ele tem que ser igual ou maior que um, não é? E o A tem que ser o quê? Maior que um, igual ou maior. Ó, o A tem que ser maior que zero e o B tem que ser maior que zero e diferente de um. Então aqui está trocado. O A tem que ser maior que zero e o B maior que zero e diferente de um. Aí, aquele negócio, Heriberto, que tu perguntou, por exemplo, log de 2 na base um igual a x. Lembra da definição? Aqui ele está dizendo que ele não pode ser um. Vamos pegar o 1 aqui para ver por que não pode? Quando a gente aplica a definição aqui de logaritmo, vai ficar 1 elevado a x igual a 2, né? Tá lembrado, Heriberto? Logo no início da aula? Sim, sim, tô Existe sim. algum número que é elevado, que eleva um, que resulta em 2? Não, não. Pronto, então ele não pode ser igual a um, ele tem que ser diferente de um. E ali menor que zero, eu vou colocar aqui menos um. Da mesma forma, existe algum número, se eu elevar a menos um, vai chegar em 2? Também não dá. Então, ter cuidado com isso. O domínio dessa função aí para aquele x, o x ele tem que ser maior que zero. Esse x tem que ser maior que zero. Então, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é maior que zero. Então, no gráfico desse domínio, eu vou abrir aqui uma bolinha maior que zero, o zero vai estar aqui. Então, eu vou pegar essa turma aqui toda. Aí, vamos para o gráfico dessa função. Prepara ele aqui.
Observe esse gráfico aqui. Ele vai ter assíntota. Ou não? Sim, sim. Para quem? Para x. X igual a 0. Então vamos lá. Porque, ó, ele vai chegando, ó, ele tem, só que esse zero aqui, ele não vai encontrar um par ordenado lá, né? Ele não vai encontrar um par ordenado. Então, deixa eu voltar para cá. O gráfico do log, ele não toca no eixo Y, não é? Não, aí não. Aí não. Ele tenta chegar lá, ele tenta tocar, mas ele tem um limite, ele não chega no zero, não. O limite dele é o zero. Aqui tá como se ele tivesse tocado aqui o gráfico, mas ele não chega a tocar, não. Ele não toca, não. Deixa eu voltar para aqui. Galera, infelizmente,